Hoje a experiência que eu quero compartilhar com vocês na minha jornada de oração é bem inusitada. Eu busquei, falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu ore hoje? Qual é a necessidade diante de Ti? E pasmem, gente, veio um vídeo na minha mente naquela hora e foi um vídeo que me chocou. Eu vi a semana passada. Inicialmente eu não quis acreditar, falei, não, isso aqui deve ser uma palhaçada, uma brincadeira para ganhar visualização. Essas pessoas do vídeo são pessoas beneficiárias do Bolsa Família. E ali eles faziam como se fosse assim uma espécie de escárnio com as pessoas que criticam quem vive de Bolsa Família. Vamos continuar no Bolsa Família, por que nós vamos trabalhar e ganhar o mesmo salário que a gente ganha sem fazer nada? Daí na hora assim que eu vi, não acredito que tem pessoas com essa mentalidade, né? Ou que isso está se produzindo, essa mentalidade nessas pessoas e estão caindo nesse comodismo, né? Na hora eu fiquei assim muito chocada. E hoje Deus trouxe isso para mim. E eu quero deixar bem claro para vocês que eu não tenho nada contra políticas públicas, eu não tenho nada contra ajudar, auxiliar uma pessoa que está desempregada. Aliás, até para isso tem o salário-desemprego, né? Que também é um benefício. Que dá esse tempo para a pessoa procurar. Eu sei também que existe uma crise de empregos no Brasil, né? Mas enfim, não é esse o caso. O caso é que é uma quebra de princípios e de valores que são instituídos pelo próprio Deus. Se você olhar para o Gênesis, depois que Adão se insurgiu ali contra a orientação de Deus, a consequência que veio sobre ele, uma das consequências foi isso, a maldição sobre a terra, a dificuldade para obter o recurso, que antes não era assim, era fácil, era espontâneo. E aí Deus fala para ele, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então quer dizer, o trabalho não é um castigo, mas é uma consequência de uma insurgência contra Deus e uma necessidade que passou a existir na nossa vida como ser humano. E sobre isso também, depois eu vou citar nesse vídeo as referências, tem muitos preceitos na Bíblia falando sobre esta recusa de trabalhar, sobre a preguiça, sobre a pessoa querer se aproveitar do outro. A Bíblia fala muito sobre isso. E o apóstolo Paulo, que é uma referência, né, na doutrina cristã, ele trabalhava em prol da igreja e não se permitia ser sustentado pela igreja. Ele fazia questão de trabalhar para ter o seu próprio sustento. E chega um momento que ele diz assim, aquele que não trabalha não coma. Ele dá uma advertência para a igreja para que as pessoas sejam responsáveis, cuidem da sua família, cuidem dos necessitados da sua família. E aí ele fala sobre os preguiçosos e ele chega a esse ponto de dizer, aquele que não trabalha não coma então, porque trabalhar é uma necessidade para você sobreviver, para você se alimentar. Então assim, eu fiquei muito chocada com isso e eu trago isso, né, aqui compartilho, porque eu vejo assim que esse tipo de conduta insurge contra a própria dignidade humana, porque quem oferece bens materiais, condição material de graça em troca de adoração é o diabo. Ele fez isso com Jesus, ele ofereceu reinos, ofereceu dinheiro, poder, se Jesus o adorasse. E Jesus o repreendeu. Então, Deus, ele manda você se esforçar, que ele te ajuda. Ele manda você crer que ele provê, né? Quando precisar uma provisão, né? Uma intervenção. Mas o diabo, ele te oferece por adoração. Então, eu penso que as pessoas são responsáveis por suas escolhas, né? Por abençoar a sua própria vida ou amaldiçoar a sua própria vida, de acordo com a conduta que adota. Então, a minha oração nesse dia foi diante de Deus, para que Deus abra a mente dessas pessoas, para que elas vejam que não é sábio, que não é correto e que não é digno esse tipo de conduta. Então, que Deus nos ajude, porque Deus quer abençoar essa nação, Deus tem recursos de sobra para abençoar esta nação, para que ninguém passe falta. Mas a pobreza começa na alma. Essa é a pior pobreza que existe.